E aí, galera? Eu sou o Gustavo, ele é o Ciro e a gente está aqui hoje para falar de podcast. O que é podcast, Gustavo? Fala pra nós. Porra, brother, podcast é um arquivo de áudio digital ou vídeo, que também pode ser chamado de videocast, e é publicado através da internet e constantemente atualizado via feeds RSS. Feeds RS? S? Você não sabe o que é isso? Não. Pô, velho, a gente não pode falar de podcast sem falar de RSS. O RSS serve para agregar conteúdo e pode ser acessado via programas ou sites. A tecnologia RSS permite os usuários se inscreverem em sites que fornecem os chamados feeds, e esses feeds servem para avisar o usuário que o conteúdo foi atualizado, de forma que ele não precisa ficar entrando no site todo dia para ver se tem alguma coisa nova, entendeu? Entendeu? Então, você aí deve estar se perguntando, podcast. Bom, o nome veio da popularização do iPod mesmo, iPod, sabe? Se você tem aí, tá na sua mesa, posso estar na sua mesa. Só um iPod. iPhone. Cadê o iPod? Pronto. O iPod, tá melhor pra você? Agora tá. Então, vem da popularização desse nome porque veio junto com a chegada dele. Foi um termo que o jornal inglês The Guardian criou, juntando a palavra iPod e broadcasting, que significa que é a transmissão de rádio ou televisão utilizada. Vai. Qual era a pergunta mesmo? Porra, Gustavo, Foi caralho. mal. Pô, tudo bem, a gente já sabe o que é podcast, mas quais são os formatos de utilização? Os formatos de utilização, vou te falar. Você pode ficar meio confuso porque já o nome veio do pod, tem pod no nome e tal. Você não precisa de um iPod para ter acesso a ele. Você pode ter um MP3 player, um computador ou gravá-lo no CD. Mas ele não se limita só à música também. Existem podcasts sobre notícias, tecnologia, economia, saúde, sobre o que você quiser, cara. O que eu quiser. Aí é com você. Beleza. E dá umas características desse novo meio aí. Cara, uma das características mais marcantes do podcast é que ele não é muito conhecido, mas quem conhece, quem escuta é fiel. O cara vai atrás, ele está sempre recebendo as atualizações, então o cara vai estar ali, vai estar ouvindo de novo e também você sabe com quem você está lidando, você sabe qual que é o público-alvo. E sempre, quase sempre, os produtos que tem a propaganda ali no podcast, ele tem a ver com o assunto do podcast. Você vê lá um podcast sobre tecnologia, tem propagandas de computador, você vê um podcast que fala sobre viagens, você vê o cara falando, tal hotel é muito bom, tá sempre meio interligado assim os assuntos. Pô, eu te falo mais, cara, a maioria dos podcasts eles são atualizados semanalmente. Então, uma inserção ela fica no ar ali uma semana e depois logo já é colocada a outra no lugar. A anterior ela continua disponível para download, tanto no seu computador, se você já escutou, ela fica lá e você pode escutar quantas vezes você quiser. Só que se você nunca ouviu e quer escutar uma antiga, você pode ir baixar porque ela vai estar lá. Só que, logicamente, o número de downloads é muito maior na primeira semana. Isso é algo que o profissional de mídia tem que levar em conta. Porque além de saber se o podcast é adequado à proposta do produto, ele tem que analisar o espaço de tempo das atualizações. Eu tô falando muito rápido? Não. Então beleza. As pessoas que acompanham os podcasts são a linha de frente da chamada iPod Generation. São esses ouvintes leais que geralmente se inscrevem nos podcasts para continuar recebendo atualizações. E bom, existem diversas categorias de podcasts. Tipo de música, bandas, filosofia e notícias. Cara, e dentro desses podcasts, tudo que for relacionado, produtos e tal, dá para ser veiculado como meio de propaganda. Assim fica fácil de você escolher o podcast ideal, acompanhado pelo público, para inserir a sua propaganda. Mas aí é que tá. E como é que você faz para descobrir a segmentação de mercado? É que tá. Como eu faço isso? Então, eu esqueci. Eu conheço um cara que é especialista nisso. Quem? É o Raça. Chega aí, Raça, chega aí. Porra, cara, vocês não estão sabendo de nada, né? Eu vou falar um pouco pra vocês então. Segmentação de mercado dessa mídia aí.
Por tratar de uma mídia vinculada à internet, ela acaba tendo um grande potencial de segmentação, dado que com ela os anunciantes podem definir com precisão o público que pretendem atingir. Por exemplo, jovens estudantes da Grande São Paulo com mais de 18 anos que buscam entretenimento diferenciado no fim de semana. E falo mais pra vocês, hein? A comercialização do negócio. Comercialização dentro dos podcasts funciona semelhante a que se ouve nas emissoras de rádio. Não existem anúncios prontos ou previamente preparados. Resumindo, meus amigos, o podcast é uma mídia de baixo custo e alta penetração. Uma excelente ferramenta de trabalho para divulgar seus conceitos, produtos e, acima de tudo, fidelizar seus clientes. Muito obrigado, Lucas. É isso aí, galera. Agora eu vou lá pro meu rolê que vocês já me atrasaram pra caramba aí, ó. Valeu. Vai lá. Cara, o podcast ele não possui custo de mídia. O que existe é o custo de produção. Existem podcasts com custo de produção baixo, podcasts com custo de produção mais elevado. Hoje em dia já existem empresas que são especializadas na produção de podcasts, como a Podcast Brasil, e de manutenção do host, que é o que guarda os arquivos, né? O preço do projeto ele pode variar bastante dependendo da empresa, pois depende de como ela quer inserir a sua mensagem no podcast e dependendo de como for essa inserção, o valor final pode ser alterado. Ainda se leva em conta quem que é o apresentador do podcast, porque se for uma personalidade, certamente vai interferir no preço final. Uma vez em uma entrevista com o Ô, Bia, eu tô ocupado. Vou demorar mais um tempo. Beijo. Isso é coleira. É minha irmã. Uma vez em entrevista, o coordenador da Pod Mais, Rafael Nagayasu, disse que o preço de um programa pode variar muito. A gente tem que levar em consideração a duração, o tipo de podcast, quem são os locutores, o local de gravação e ainda tem que ver se existe o videocast, tipo esse que a gente está fazendo, que são outros preços. Claro que a nossa mega produção ficou, cara, muito... Mas enfim, a gente observa que no mercado o preço de um podcast de 10 minutos pode variar entre 500 e 10 mil reais. 10 mil reais? O nosso ficou... Beleza. Uma nova tendência que a gente acaba percebendo assim no podcast é uma alternativa à propaganda direta, que é o patrocínio. A gente pode ver um exemplo que é o podcast de uma garota americana que tem 15 anos, moradora do Texas, e ela tem um podcast que chama Emo Girl Talk. Belo nome, Bia. Que bela merda. Então, com o podcast, ela conseguiu patrocínios. É um produto de tratamento anti-acne chamado Nature's Cure e um registro de domínio grátis, cortesia de outro patrocinador, que é o GoDaddy. E o patrocínio ele pode ser uma ótima alternativa, mas tem que ser usado corretamente. O caso do podcast Emo Girl Talk é um caso de sucesso, pois seu público-alvo é exatamente o consumidor do produto, meninas vaidosas que estão passando por uma fase em que a acne é comum. É isso aí, galera. Se vocês gostaram... Quer falar? Não, você vai me interromper, você fala. Tá, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um episódio aí. Beijo na alma. Isso é assim, ó. Falou. Paz. Skip all the singing, let's get right tonight. I know my English and it's mine, it's as you like.